Olá a todos, aqui é o professor Tava Bahia. Vou falar com vocês sobre manejo das vias aéreas em emergência, tá? A ideia é trazer um compilado, uma condensação de todos estes 10 anos em emergência, mas não só isso também. Todo o estudo que foi feito, né, que sempre é atualizado, a gente sabe que é um tema que não se esgota. Eu acabo que até para construir essa apresentação, eu tive que estudar praticamente todo o conteúdo novamente, sempre trazendo algo novo. A ênfase aqui é fazer desde o início do atendimento até o final, todas as etapas do processo que a gente pode fazer, ajudando você a ter uma escolha racional sobre as melhores opções em relação ao manejo das vias aéreas da emergência. Tá? Então, trouxe aqui não só essa experiência prática, o estudo como um todo das referências mais atualizadas, estou utilizando não só emergências clínicas da USP, como o Home Walls, que são literaturas que eu recomendo, são excelentes para que ajudem aí no nosso caminhar. Tá? Além disso, sou instrutor de cursos como a CLS, a TLS, PHTLS, então toda essa literatura, cada uma traz sua particularidade. Então vocês vão observar que eu bebi um pouquinho de cada fonte para ajudar a construir essa apresentação, ok? Bom, sem mais delongas, vamos dar início à apresentação, que vai se dividir em vários modos para que a coisa fique um pouco mais fácil de você conduzir, né? Dá para você ver toda essa parte de manejo das vias aéreas em pequenos módulos e isso aí vai facilitar, inclusive, o seu descanso, o seu estudo, a sua memorização, ok? Vamos lá. Bom, gostaria de começar falando do manejo das vias aéreas, obviamente começando pelos mais simples e mais básicos, né? Então, vou fazer uma introdução ao tema e trazer para a discussão os aspectos mais básicos do manejo das vias aéreas, que não pelo fato de serem básicos são menos importantes. Então, nossa apresentação elas terão sempre um casinho clínico para que a gente consiga raciocinar em cima de como é que deve ser uma estratégia adequada nessa condução. Então vamos lá. Um senhor de 75 anos com diabetes mellitus tipo 2 e uso irregular de insulina. Ele é encontrado no seu domicílio inconsciente com respiração ruidosa. Na sua abordagem inicial, você observa uma pele pálida, fria e sudorípara. Tá? Bom, o que está acontecendo com as vias aéreas desse paciente? Esse aqui é o típico caso que nós, enquanto plantonistas de emergência, seja em UPA, hospital ou SAMU, atendemos. É muito comum fazer uma hipoglicemia pela madrugada, né? Principalmente aquele paciente que não faz uso regular da medicação ou tem alguma coisa, alguma condição basal que possa vir a descompensá-lo desse quadro. Bom, fazer uma revisão rápida da anatomia para ajudar a entender o que está acontecendo e até para trazer a importância do tema como um todo. Porque muitas vezes o problema na via aérea ele não é inerente à via aérea, é um problema secundário. Então, às vezes, se o plantonista ou emergencista for intempestivo nessa abordagem, ele pode estar cometendo heterogenia. Então, por exemplo, se o paciente tiver com um Glasgow menor ou igual a 8, normalmente você pensa, o paciente vai ser entubado. Só que lembro que a escala de Como de Glasgow ela foi utilizada para o trauma, o traumatismo cranioencefálico. Se você traz isso para o contexto clínico sem algumas observações importantes, pode ser que você vá muito agressivo. Então, por exemplo, no caso desse paciente, o que deve estar acontecendo com as vias aéreas dele? Então, para a pessoa que está em ortostase, né, a pessoa está em pé, você tem, e consciente obviamente, você tem toda essa região, a musculatura da base da língua, ali no assoalho da cavidade oral. Só que se esse paciente torna-se inconsciente, o que vai acontecer é que essa língua ela cai e vai obstruir a orofaringe. Então, se você chega no paciente desse, ele está inconsciente pela hipoglicemia, está com obstrução parcial das vias aéreas, e já pensa logo numa intervenção avançada, você pode estar sendo muito agressivo. Então, a ideia é que num cenário como esse, eu lance mão sempre das técnicas e dispositivos mais simples, mais básicos e menos invasivos. E num cenário como esse, obviamente, nosso paciente inconsciente, a primeira coisa que tem que pensar em emergência, no nosso contexto, é sempre afastar a hipoglicemia como uma primeira condição. Fiz o MOVE gostoso, né, como alguns colegas costumam falar, monitor oxigênio veia, faz um ECG, faz o exame físico e o gostoso seria fazer a glicemia capilar. Então vamos mover o gostoso do nosso paciente, dosei a glicemia capilar, está hipoglicêmico. Só que até a hipoglicemia ser corrigida, o acesso venoso ser funcionado, o que eu devo fazer? Eu devo cuidar das vias aéreas desse paciente. Porque às vezes a hipoglicemia, ela realmente traz um problema, né? Por conta do rebaixamento do nível de consciência, mas secundariamente ela traz a hipoxemia, uma obstrução das vias aéreas, risco de vômito, broncoaspiração, enfim, coisas que acabam em uma condição relativamente simples de reverter, piorando em muito o prognóstico do nosso paciente. O que eu devo fazer num cenário como esse? Qual é a conduta para o manejo das vias aéreas? Então, vou fazer uma visão geral para depois a gente voltar para o nosso cenário. Normalmente, eu tenho que ter isso tudo bem amarrado, né? Eu tenho que ter dispositivos que façam a suplementação, eu vou utilizar dispositivos e técnicas que venham a manter a via aérea pérvia, sejam eles básicos ou avançados, e eu também posso lançar mão de dispositivos que façam em algum momento assistência ventilatória. Então esse aqui é o panorama geral. Bom,
Quando se fala em manejo, eu tenho que dividir em dois grandes eixos para que isso fique um pouco mais fácil, mais didático de explanar. Então, como dispositivo básico, eu posso ter oxigenoterapia suplementar por vários dispositivos que vão ser destrinchados mais à frente. Nós podemos lançar mão de manobras manuais, aspiração, dispositivos auxiliares que vão ajudar a manter a via aérea pérvia, bem como o dispositivo bolsa válvula máscara. Em relação a técnicas avançadas, nós temos várias opções, só que normalmente eu preciso de um treinamento, a proficiência, e além disso, normalmente o profissional médico é quem vai executar essas técnicas. Eu posso lançar mão de dispositivos extraglóticos, intubação oronasotraqueal e via aérea cirúrgica, tá? Tudo isso vai ser discutido um pouco mais à frente. Existe uma outra opção que a gente acaba vendo pouco, às vezes, nas emergências ainda do SUS, né? Que é a ventilação não invasiva, seja ela por CPAP ou BIPAP. São estratégias e opções excelentes, principalmente em alguns casos em particulares. Uma hipoxemia refratária no paciente, por exemplo, asmático, um depiocítico, um paciente que tenha, por exemplo, um edema agudo de pulmão hipertensivo, que inclusive é a nossa primeira linha, né? Lembrando, pessoal, que remédio é o primeiro remédio que a gente dá oxigênio é o primeiro remédio que a gente dá na emergência, tá? Então, eu nunca vou retardar a oferta de O2 suplementar quando existe uma indicação. Lembrando que, por mais que exista uma intervenção avançada, como eu falei logo um pouco antes, né, nesse caso que eu citei da hipoglicemia, o manejo deve ser sempre priorizado de uma maneira escalonada. Por mais que exista a indicação de intervenção avançada nas vias aéreas, não adianta pular a etapa. Eu vou começar pelo mais simples, mais básico, menos invasivo, e assim seria um manejo adequado de uma via aérea de um paciente crítico na sala de emergência. Tá? Bom, eu elenquei aqui alguns objetivos de aprendizagem que vão ajudar a nortear a nossa apresentação. E a ideia é a seguinte: peguei um paciente que é grave na sala de emergência, ou um atendimento pré-hospitalar, em SAMU no caso, em um domicílio, na rua, enfim, eu tenho que manter a via aérea dele aberta, e essa é a minha prioridade. Tá? Lembrando que eu preciso estar direcionando as minhas condutas para a situação do paciente. Por exemplo, nesse caso que a gente está retornando a ele, o nosso paciente está com hipoglicemia, rebaixamento do nível de consciência, a língua cai e obstrui a orofaringe, né? Em alguns locais você vai ver também combustão da hipofaringe. O que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma abertura, e essa abertura é uma abertura manual. Obviamente, eu estou afastando uma condição de trauma, e isso me dá segurança a fazer essa inclinação da cabeça com a elevação do mento. Então, eu vou ter o chin lift com o head tilt, que é uma manobra combinada. Dessa forma, eu desloco mecanicamente a língua e faço essa desobstrução. Lógico que quando eu trabalho em emergência, eu estou atuando em equipe, cada um vai fazendo uma coisa. Nessa hora eu abri as vias aéreas, fiz a desobstrução mecânica, um colega já está funcionando o acesso venoso, já está ofertando oxigênio suplementar, o outro já está obtendo um acesso venoso periférico. Tá? Essas coisas acontecem simultaneamente. Ainda dentro do nosso cenário, outra opção que aparece, havendo suspeita de trauma ou não, eu posso usar em qualquer cenário, né? Seja trauma ou não, aí eu posso fazer o jaw thrust, que é essa tração da mandíbula. Eu vou ir exatamente no ângulo da mandíbula e fazer o deslocamento mecânico dela para cima. É um procedimento relativamente desconfortável. Se o paciente ali tiver com a via aérea semiconsciente, com a via aérea em risco, ele pode vir até, inclusive, a emitir algum som, um grunhido, né? Quase que um som que esboça que foi desconfortável a técnica. Mas volto a repetir, é uma técnica de ponte, de transição para uma outra intervenção que virá um pouco mais adiante. Continuando o nosso cenário, você fez a abertura manual das vias aéreas, dependendo do cenário, você pode optar por qualquer uma das técnicas, tá? Eu costumo utilizar sempre o jaw thrust, eu acho muito eficiente e eu consigo, independente do cenário, se é clínico ou trauma, utilizar de uma maneira segura e tranquila, tá? Então você fez a abertura manual das vias aéreas do paciente e você observa também que há muita saliva na cavidade oral. Então você vai evoluir a sua conduta utilizando algo a mais. Lembra que paralelamente a isso, as outras ações continuam sendo executadas. Nesse momento, às vezes, o colega tem uma dificuldade de funcionar o acesso venoso, né? Já fez a glicemia, o paciente é hipoglicêmico, mas ele está lá. Aquela respiração ruidosa, diminuiu os sons mais grosseiros com o deslocamento mecânico, mas ainda tem saliva. E isso acaba impedindo que o ar passe de uma maneira mais completa. E aí você pensa, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, qual seria o próximo passo? A ideia é lançar mão de uma técnica como a aspiração, sendo que, para isso, eu tenho que fazer com que o paciente tenha alguma reserva de oxigenação. Então, eu vou ofertar o O2 para esse paciente durante o tempo que eu estou preparando o meu equipamento. Lembrando que no momento que o paciente é aspirado, ele deixa de receber oxigênio. Ou seja, eu não posso fazer com que essa aspiração seja prolongada.
Algumas literaturas trazem um tempo de 15 a 30 segundos de aspiração, tá? Lembrando só de um detalhezinho, que a aspiração, quando ela acontecer, ela não acontece na inserção da cânula, ela acontece na retirada da cânula. Então eu travo a sonda de aspiração, insiro ela, de preferência olhando, né, para saber onde é que eu estou colocando, até onde ela está indo, e eu vou fazer a retirada com ela sendo aspirada. E com aspiração, obviamente, e aí aquele conteúdo está vindo. Como emergência, normalmente, nós temos secreções um pouco mais espessas, além da saliva, pode ter sangue coagulado, fragmento dentário, restos alimentares. E nosso paciente é um paciente que, em alguns tipos de cenários, são pacientes de trauma, aí a gente tem que saber fazer uma escolha consciente do dispositivo. Né? Se for uma sonda rígida ou flexível, a nossa sonda flexível ela pode ser um pouco mais calibrosa, então fazer uma escolha direcionada. Tá? Normalmente, quando você atende o paciente vítima de trauma, a gente evita dispositivos flexíveis. Esse cidadão aqui, por exemplo, nessa imagem, ele tem dois sinais bem característicos de fratura de base de crânio. Tá? Eu não vou discutir outros aspectos aqui dessa imagem, mas a ideia é centralizar nesse tipo de dispositivo que ele tem aqui. Ele tem uma sonda flexível, uma sonda nasogástrica. O que acontece é que em emergência, e principalmente em emergência traumática, existe uma máxima do ATLS, que é curso de suporte avançado de vida no trauma, que é dedos e tubos em todos os orifícios. Então, sondagem gástrica, sondagem vesical, toque retal, enfim, é uma coisa que costuma fazer parte da abordagem como medida auxiliar e adjuvante à sua avaliação primária ou secundária na abordagem ao paciente traumatizado. Então, muitos colegas lançam mão disso, no momento oportuno a gente não cabe a gente discutir aqui. O que acontece é que um dispositivo flexível inserido pelo nariz, por exemplo, ele pode trazer um problemão, que é fazer um falso trajeto. A gente vai ter uma sonda que pode, por exemplo, ali no caso, introduzida pelo nariz, pegar a lâmina cribiforme ou crivosa do setimoide e ela ascender por esse local e atingir o encéfalo. Então o paciente tem ali 2 olhos de guaxinim, você tem ali um edema traumático, uma equimose também, e tudo isso fala com que seja contraindicada essa intervenção na cavidade nasal. Além do próprio sangramento pelo nariz, ou sangramento da cavidade oral, que pode realmente simbolizar essa fratura da base do crânio. Tá? Então, qualquer dispositivo flexível, seja sondas nasogástricas, nasointerais ou mesmo sonda de aspiração, devem ser evitados. Tá? Bom, eu havia comentado com vocês que existe a possibilidade da desobstrução mecânica como ponte para alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser, por exemplo, uma cânula orofaríngea, ou que nós, em emergência, muitas vezes acabamos pegando o nome e generalizando no nome do fabricante. Né? Então, chamamos de cânula de Guedel, assim como o Ambu é uma fábrica, né? É uma marca, e você acaba utilizando o termo de uma maneira generalista. Então, a cânula orofaríngea, ela exige que o paciente tenha inconsciência. Eu não posso ter reflexo de vômito ou reflexo de tosse. É a mesma coisa que colocar um dedo na garganta, né? A pessoa vai reagir. Então, em alguns casos onde o paciente está semiconsciente, se você tentar fazer a inserção da cânula, o paciente pode vir a fazer aquele enguio, né? Aquela vontade de vomitar, certo? Nesse momento, eu devo parar a inserção se isso vier a ocorrer. Existem quadros que às vezes são duvidosos. Você pode pegar um cenário onde isso aconteça, principalmente onde o paciente está sob efeito de tóxicos, como por exemplo, paciente extremamente alcoolizado ou algum psicotrópico, alguma droga que rebaixa muito o nível de consciência, mas não torna o paciente comatoso. Porque o paciente inconsciente, o verdadeiro inconsciente, o verdadeiro comatoso, ele não consegue proteger a viela, ele está com os reflexos de proteção abolidos. Então, o meu objetivo no uso dela é fazer essa desobstrução mecânica, mantendo a língua longe da orofaringe. O problema é que não vai isolar a traqueia e, consequentemente, eu não protejo contra possíveis complicações como fechamento total, por exemplo, edema de glote eu não consigo impedir, ou mesmo a aspiração do conteúdo gástrico. Tá? Lembrando que qualquer dispositivo, independente de ser simples ou avançado, ele vai ter sempre que ser o mais adequado possível ao seu paciente. Normalmente no homem adulto a gente usa o tamanho 5, numeração nacional, e na mulher adulta número 4, pela numeração nacional da maioria dos equipamentos. Mas na prática você vai medir a comissura labial, vem aqui do lóbulo da orelha, próximo ao ângulo da mandíbula. Essa medida é uma medida que vai lhe dar uma ideia mais ou menos da inserção. A gente está falando de paciente adulto, está na pediatria, tem um probleminha, que como a mucosa é muito friável, a inserção normalmente é auxiliada por um abaixador de língua e você insere diretamente. No nosso paciente adulto, eu vou inserir ele com a concavidade voltada para cima ou para o lado e vou fazer uma rotação. Como nesse caso eu não vou ter tanto problema com fragilidade da mucosa,
aí eu posso fazer essa inserção rotacionada. Na criança não, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na inserção do dispositivo, tá? Paralelo a ele, tem uma outra opção que não é tão comum de se ver em emergência, por incrível que pareça, que é a cânula nasofaríngea. Essa cânula, ela pode ser inserida naquele paciente semiconsciente, aquele que não aceitou a cânula de Guedel, mas que ele está com dificuldade de sustentar a via aérea, tá? Esse dispositivo, ele não vai isolar a traqueia, também da mesma forma, também tem que ser medido, então normalmente da narina, né, até o lobo da orelha, e você precisa normalmente utilizar um spray lubrificante, para que ele consiga passar, um lubrificante hidrossolúvel, para que ele consiga passar com facilidade. Se houver em uma das narinas um certo grau de dificuldade, você pode colocar no outro lado, e você não insere ele rotacionando, né? Você vai fazendo pequenos giros na progressão, porque ele não vai rotacionar, porque ele tem essa curvatura, e essa curvatura vai ser direcionada para baixo, ok? Então vimos essa primeira parte aí, dispositivos básicos que podem não ser auxiliares na desobstrução mecânica das vias aéreas. E agora a gente entra pela parte da suplementação de O2. Normalmente quando o paciente é grave, ele pode apresentar sinais de hipoxemia. Por isso que eu gostaria de falar que assim, ó, se o paciente é grave, tendo ou não sinais de hipoxemia, a gente vai ofertar O2. Então, por exemplo, a gente costuma falar no trauma, né, que nosso primeiro presente na chegada à cena de um atendimento é sempre oferecer O2 suplementar. Mas você nem conseguiu fazendo a avaliação mais adequada do paciente, mais minuciosa, não. Mas eu assumo, se ele tem algum sinal de gravidade, mesmo que ele não esteja hipoxêmico, ele estará hipoxêmico, ou seja, eu vou encher a corrente sanguínea dele, né, de hemácias bem saturadas com oxigênio, eu vou ofertar o máximo de oxigênio que eu conseguir, até porque a ideia é fazer com que esse paciente tenha uma prevenção da hipoxemia. Não é só corrigir, é prevenir também. Até porque isso acaba sendo um dano secundário que pode prejudicar, principalmente no caso de lesões neurológicas, tá? Bom, vou fazer uma comparação aqui, parece bem primária, e na verdade até é bem primária, mas eu vejo que isso ajuda algumas pessoas a entender como é que se dá a questão da concentração de oxigênio. Então vamos lá. Para quem já fez mergulho, muitas vezes, um mergulho com cilindro, né? Muitas vezes as pessoas que não fazem esse tipo de atividade, eles não sabem o que a pessoa está levando naquele cilindro. Para quem faz mergulho, o cara sabe que ele está botando, na verdade, ali dentro ar comprimido. Ué, mas você pensa, poxa, por que ele não está levando oxigênio dentro daquela embalagem metálica, né, daquele cilindro? Na verdade, não é cilindro de oxigênio, é cilindro de ar comprimido. Bom, primeiro que ele não está doente. Se ele não está dodói, ele não precisa de oxigênio suplementar. Ele precisa respirar o mesmo ambiente, só que envasado embaixo d'água. Ele vai ver peixinho respirando um ar que está comprimido. Diferente de um paciente grave. No paciente grave, a necessidade dele de oxigênio é normalmente maior. Então, por mais que ele não esteja ainda hipoxêmico, o que vai acontecer é, como ele tem normalmente um trabalho cardíaco aumentado, um trabalho respiratório aumentado, o oxigênio vai estar sendo captado avidamente pela hemoglobina, por exemplo, ele vai estar sendo captado, né, pelas hemácias, a hemoglobina estão sendo capturados ali, então eu preciso aumentar esse aporte. Só que simultaneamente a esse aumento do aporte de oxigênio, eu acabo fazendo uma outra coisa, que é remover o nitrogênio. Então eu respiro no ambiente um oxigênio que tem uma concentração pequena, 20 a 21%, e a maior parte do ar que eu estou inalando ao ambiente, ele é rico em nitrogênio. Então existe um termo muito comum, por exemplo, na pré-oxigenação, pré-intubação, que é justamente a denitrogenação. Eu vou irrigar aqueles alvéolos ao máximo para que a troca gasosa aconteça de uma maneira mais otimizada possível, até porque quando o paciente for paralisado, né, quando eu for utilizar um bloqueador neuromuscular, eu vou ter uma reserva de oxigênio que vai garantir um tempo de apneia melhor, mais adequado, vamos dizer assim. Então, na prática, para o meu paciente doente, eu vou dar oxigênio, que é o nosso primeiro remédio, e eu vou fazer isso em uma alta concentração. Por isso que, normalmente, quando o paciente está grave, eu tento oferecer oxigênio com a maior FiO2 possível. Bom, mas o nosso paciente que está hipoxêmico, o que eu preciso ficar alerta? Chegou na sala de emergência o cidadão e esse cidadão está agitado. A primeira coisa que eu tenho que pensar, hipóxia. Segunda coisa que eu tenho que pensar, hipóxia. Décima coisa que eu tenho que pensar, hipóxia, tá? Então essa vai ser a nossa principal causa de agitação psicomotora na emergência. Mas talvez o paciente não pode estar sobre intoxicação de alguma substância psicoativa? Pode. Pode ser um traumatismo crânioencefálico? Pode. Pode ser um quadro metabólico? Pode. Tem várias outras condições. Mas a agitação é uma das coisas que está diretamente vinculada
a hipoxemia, tá? Então já tem que botar ela logo ali na minha linha de frente. Normalmente, quando a pessoa está com a hipoxemia, né, o trabalho cardíaco e respiratório, eles aumentam simultaneamente. Então, o paciente vai ficar com taquicardia no início, ele vai ficar taquipneico, né? A dispneia é a sensação referida pelo paciente. Então, às vezes, o paciente está com a respiração até um pouco mais acelerada, ele está taquipneico, mas ele não refere à falta de ar, né? Mas, normalmente, a gente fala junto, taquidispneia, né? A dispneia é uma avaliação subjetiva da própria pessoa. Estou com falta de ar. Quando eu falo em desconforto respiratório, normalmente eu bato o olho no paciente e vejo isso aqui, ó, uso de musculatura acessória. Então, vê batimento de asa do nariz, você vê a fúrcula external, tiragem intercostal, no finalzinho ali dessa insuficiência respiratória, você vê ele fazendo uso de musculatura abdominal e no meio do caminho, algum ponto aí, a gente vê cianose, que pode ser de extremidade, né, cianose periférica, e pode também ser cianose central ali, perioral, tá? Sem falar nos sinais de má perfusão, que também costumam aparecer junto, né? Pele pálida, feiço durica. Então, voltando a uma coisinha que eu estava dizendo, a taquipneia, que é o aumento do trabalho respiratório, normalmente é por um mecanismo fisiológico de compensação. O paciente, por exemplo, quando vem a hipoxemia, caminha junto a retenção do CO2, ou seja, a hipercapnia. Esse aumento do CO2 ativa o centro respiratório e faz com que esse trabalho respiratório aumente. Então, o paciente fica normalmente taquipneico, com respiração acelerada. A percepção disso pode acontecer mais precoce ou mais tardiamente. Então, isso a gente não tem como falar. Então, o paciente vai ter a percepção da falta de ar. Aí ele vai se queixar de falta de ar, ou seja, de dispneia. Uma coisa que eu, enquanto emergencista, observo é o desconforto respiratório. Eu olho o paciente, vejo ele utilizando musculatura acessória. No início, o paciente consegue completar as frases. Mais tardiamente, ele começa a ficar com a fala entrecortada. Essa musculatura vai começar a entrar em fadiga. Essa fadiga vai levar a uma ventilação mais superficial. Essa ventilação mais superficial é ineficiente, vai acumular CO2 e invariavelmente vai levar a hipercapnia, que vai levar a um rebaixamento do nível de consciência. Então, muitas vezes no início o paciente está extremamente agitado e depois, por essa hipercapnia, ele vai começar a ficar sonolento. Nesse momento, eu já começo a esboçar se o paciente está em insuficiência respiratória, que o ideal mesmo é que a gente tivesse uma gasometria para avaliar. Quando eu falo paciente em insuficiência respiratória, na verdade, isso seria um diagnóstico mais gasométrico do que clínico. Eu teria que ver se ele está em insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2, seja pela patologia de base ou pelos parâmetros clínicos, incluindo a gasometria arterial. Tá? Mas esse é um capítulo aí para outra discussão, que é a insuficiência respiratória hipoxêmica, ou hipercápica, ou seja, tipo 1 ou tipo 2. Tá? Vamos lá. O paciente começa a ficar cianótico. Vou apresentar aqui uma imagem de uma paciente que eu atendi no Hospital Geral Roberto Santos. Ela foi entubada posteriormente, tá? Ela está com uma hipoxemia, consegue ver ali, eu boto a minha mão junto com a dela, então consegue ver que ela está hipoxêmica. Essa imagem aqui vai dar uma ideia melhor. Meu dedo e o dedo da paciente. E mais à frente, na próxima imagem que está ao lado, o meu dedo já sem a luva, né? Você vê que aqui tem um pozinho da luva na mão depois da intubação. E a paciente já estabilizada, tudo tranquilo. E ali o dedo que voltou a corar. Então, normalmente, eu tenho um paciente que fica com essa cianose, pode vir associado também a achados de má perfusão, né, pele pálida, feiço durica, e a depender do grau de hipoxemia que esse paciente apresente, o equipamento não consegue nem ler, ele fica piscando, ele não lê, ele fica apitando o alarme, a saturação fica tão baixa que eu não tenho nenhum parâmetro fidedigno. Eu não posso esquecer de olhar no oxímetro sempre a curva de oximetria, nesse aparelhinho aqui, essa curvinha laranja, então junto com a pulsação, o oxímetro de pulso, ele dá também a pulsação, junto com a curva de oximetria. Se essa curva não estiver bem feita, eu não posso ter tanta confiança nela. Lembrando que a oximetria de pulso, apesar de muita gente querer utilizar ela em parada cardiorrespiratória, ele acaba não sendo um medidor fidedigno. O oxímetro de pulso, se o paciente não tem pulso, eu não tenho como avaliar a oximetria. Por mais que o RCP de alta qualidade possa fazer que o bombeamento leve sangue até a extremidade do dedo, isso nunca vai ser um parâmetro clínico fidedigno. Na verdade, eu uso um outro instrumento para monitorar a qualidade, inclusive, das compressões, que a gente vai ver mais à frente, que é a capnometria. Eu avalio o CO2 exalado. É a única forma, na verdade, é o único equipamento atualmente que eu consigo monitorar durante a parada cardíaca. Salvo o monitor cardíaco a cada 2 minutos, que eu uso para analisar o ritmo cardíaco, tá? Então, esse é o panorama de um paciente com sinais de hipoxemia que vem apresentando uma piora do trabalho respiratório. E eu gostaria só de destacar aqui, quando o paciente chega lá no finalzinho
da insuficiência do desconforto respiratório, evoluindo para essas fases mais terminais, e o tórax começa a não expandir tanto, ele começa a ter um rebaixamento de consciência, a frequência respiratória que aumentou muito começa a descer, 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 o abdômen começa a, vamos dizer assim, você começa a ter uma respiração abdominal, usando musculatura abdominal, né? Você começa a ter uma fadiga da musculatura torácica, e o que vai acontecer com esse paciente é que no finalzinho ele começa a bradicardizar, isso se sustenta por um tempo, não adianta fazer atropina, essa bradicardia é uma resposta à hipoxemia grave e esse paciente vai evoluir ou diretamente para uma parada cardiorrespiratória, ou ele pode passar no meio do caminho por uma parada respiratória, apresentando ou não um padrão agônico de respiração, chamado gasping. A portuguesa, né, a palavra, o paciente está gaspeando, não existe essa palavra, virou senso comum na área, mas normalmente mas o termo técnico adequado é gasping, o paciente fica em gasping, esse padrão é um movimento agônico sem ventilação, então o paciente não vai ter expansibilidade torácica eficiente, inclusive isso aí já é uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Ué, tá, então você está dizendo que na fase final da hipoxemia, o paciente estava lá, taquicárdico, ele vem descendo a ladeira, começa a bradicardizar, pode vir apresentar esse movimento agônico padrão GASP, mas pode ter pulso ou pode não ter pulso? Isso. Então tem que avaliar pulso e fazer intervenções adequadas, que a gente vai discutir, inclusive, um pouco mais à frente, quando falar em manejo avançado das vias aéreas, tá? Mas esse é o panorama geral. Beleza? Voltando ao nosso cenário de atendimento, aliás, trazendo o outro cenário de atendimento. Imagine um senhor de 70 anos de idade, que foi acamado por sequela de AVC há 5 anos. Tá? Ele tem hipertensão, usa regularmente as suas medicações e tem uma queixa na admissão de tosse produtiva com falta de ar e febre há 2 dias. Quando a gente bate com um quadro desse, já dá para pensar que é uma das ocorrências, inclusive, relativamente mais comuns que a gente tem. Né? Um paciente que tem um quadro de pneumonia bacteriana. Tá? Bom, ao exame você não observa o uso de musculatura acessória ou mesmo cianose. Esse paciente respira um pouco mais rápido que o normal. A fala dele é completa, isso é importante, né? Ele já está, apesar de dispineico, ele não está com um quadro tão grave assim. E ele apresenta roncos na ausculta localizados em base de hemitórax esquerda, tá? Bom, principal suspeita diagnóstica, na verdade, eu acabei antecipando, que é justamente uma pneumonia, né? De etiologia possivelmente bacteriana, mas você poderia até pensar assim, pô, tá lá, esse paciente que tem uma AVC há 5 anos, será que ele está lá acamado? Será que não foi uma pneumonia aspirativa? Pode ser, mas normalmente a gente teria uma coisa diferencial, um diferencial no exame físico, que é a ausculta localizatória à direita, né? Como o brônquio fonte à direita é mais alinhado com o eixo central, já o brônquio fonte esquerdo, ele é mais verticalizado, ele é mais horizontalizado, aí a gente tem normalmente uma broncoaspiração seletiva à direita, tá? Então, um ronco localizado em base esquerda já estaria falando um pouquinho contra. Mas tudo bem, é só para... o nosso objetivo aqui não é discutir diagnóstico, tá? Mas eu poderia pensar também, levantar essa possibilidade, ok? Vou trazer um outro caso, esses 2 casos vão ser trazidos em conjunto, vocês vão entender por quê, justamente para a gente discutir a conduta, a estratégia terapêutica, certo? Então, um senhor de 55 anos, tabagista importante, estigma de DPOC, né, aquele paciente com aumento do diâmetro anteroposterior, baqueteamento digital, histórico já é importante, enfim, e ele tem aquele tórax hiperessuflado, enfim, paciente refere dispneia leve em repouso. Você observa que no exame não há agitação, não há uso de musculatura acessória, mesmo nas extremidades, e na ausculta você tem sibilos difusos em ambos hemitórax, né? E roncos localizados também em base de hemitórax esquerdo. Se vocês observarem, eu estou trazendo um quadro relativamente parecido, só que com 2 condições clínicas basais diferenciadas. E a ideia é discutir justamente isso. Muitas vezes não é só a patologia de base, muitas vezes não é só direcionar de uma maneira muito simples a oferta de O2. Tem algo por trás ali que às vezes eu tenho que procurar. No início a gente acaba às vezes tratando todo mundo igual, mas no meio do caminho algumas informações adicionais podem me fazer mudar a estratégia de suporte de O2 a cada paciente específico. Então, qual seria a sua suspeita diagnóstica? Normalmente, quando você pensa um paciente que está com estigmas de DPOC e chega sem emergência, tem que pensar exacerbação de DPOC. Tá? O tratamento, o manejo clínico inicial, eu não posso deixar de considerar aí uma causa secundária
fazendo essa descompensação do DPOC. Então, normalmente você tem uma broncopneumonia fazendo a descompensação do quadro clínico de base, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ter sido o caso aqui, tá? E a pergunta, que é justamente esse momento de discutir as estratégias de suplementação de O2, o que eu mudo na minha conduta em relação ao aporte de O2, tá? Então, vamos começar agora com a suplementação, os dispositivos que nós temos normalmente ali à mão na sala de emergência. Normalmente, catéter nasal de alto fluxo, de baixo fluxo, desculpe, é o que tem ali logo à mão do emergencista. Ele tem um detalhe que é administrar baixos fluxos de oxigênio. Normalmente eu uso até 6 litros por minuto. Se eu utilizo de 4 a 5 a 6, eu normalmente uso um equipamentozinho que faz com que o ar seja umidificado. Então a narina, na verdade, ela precisa umidificar, aquecer e fluidificar o ar que vai para a via aérea inferior, certo? Com catéter nasal, até 4 litros eu não preciso nada disso. Passou de 4 litros, eu uso esse umidificador. Umidificador com líquido, obviamente. Para quem trabalha em ambulância, normalmente pelo transporte, né, por conta dessa movimentação, a gente acaba não utilizando o umidificador com líquido dentro dele. E ela vai me dar uma FiO2 aproximada aí de 24 a 44% de oxigênio. Ou seja, eu consigo concentrar o oxigênio no máximo aí até 44% de FiO2 com um catéter a 6 litros por minuto. Tem essa formulazinha básica, né? Ou seja, eu vou pegar ali 20 a 21% do ambiente e a cada litro desse catéter nasal adiciono esses 4% de FiO2. Tá? Então, esse catéter nasal de baixo fluxo, certo? Bom, a máscara de Venturi, ela tem um moderado fluxo, moderada concentração, e eu vou utilizar aí ela dependendo muito da válvula, mas normalmente no máximo eu consigo dar 50% de FiO2, tá? Então o fluxo mínimo que eu consigo é 4 litros e o fluxo máximo é 15 litros. Aí você poderia me perguntar, poxa, qual seria a principal diferença quanto ao uso desses dois dispositivos? Realmente é uma pergunta interessante, até porque, se vocês observarem, existem algumas particularidades deles que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos lá para a gente chegar nessa discussão. Bom, eu consigo ali, com um baixo fluxo nos dois, aproximadamente a mesma coisa de concentração de oxigênio, que é 24%. Já com o alto fluxo ali da Venturi, eu vou conseguir 50% de FO2. Já com o catéter nasal, eu consigo com a litragem baixa, ou seja, 6 litros, 44% de FO2. Gente, então peraí, tá lá. Então você está me dizendo que eu consigo praticamente a mesma coisa com o máximo de cada um? Exatamente. Então, aí eu pergunto para vocês, existe escalonamento do catéter para a máscara de Venturi? Muita gente faz isso, pega um paciente, atende, bota o catéter nasal, não resolveu, vai para a Venturi. Então, na verdade, existe sim uma diferença, mas não é em relação a FiO2. Eu não faço escalonamento do catéter para a Venturi. O que eu faço, na verdade, é mudar o fluxo. Então, se você tem um paciente que tem... Eu aumento o fluxo. Então, se você tem um paciente que tem, por exemplo, uma via aérea mais resistente, normalmente quem são esses pacientes? Os pacientes que têm pneumopatias crônicas, um asmático em crise, um paciente DPOcítico. Aí, normalmente, nestes pacientes, eu preciso um alto fluxo para que esse ar consiga não ficar apenas ali a nível traqueal, para que esse ar consiga penetrar a níveis mais profundos, como a nível alveolar. Então, eu preciso usar um catéter, um dispositivo de alto fluxo. Então, normalmente, no paciente asmático e DPOcítico, eu vou usar a Venturi, porque esse alto fluxo vence a resistência das vias aéreas. E, obviamente, no DPOcítico tem outra particularidade, que é eu tenho que evitar ao máximo mesmo, que ele receba oxigênio em altíssima concentração. Lembra vocês que o nosso paciente que não tem uma pneumopatia com o DPOC, a gente respira, o estímulo primário da respiração, que não é consciente, é pela concentração de CO2. Ela vai lá no centro respiratório, modula a quantidade, a frequência respiratória que eu tenho que ter. Já o paciente DPOcítico, como ele retém cronicamente CO2, esse estímulo primário ele é abolido. Ele começa a utilizar a concentração de oxigênio. E aí existe um racional muito teórico, né, que se vê na prática também, que é justamente que o uso do oxigênio em alta concentração prolongadamente pode inibir
o estímulo respiratório primário desse paciente, que não é CO2, e sim concentração de O2. Só que, pessoal, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Se você pega um paciente com DPOC, bota a máscara de oxigênio em altíssimo fluxo por um certo tempo na abordagem inicial, depois você se dá conta e você tirou, o paciente não vai ter problemas maiores. A quanto é esse tempo, Tawara? Eu não tenho como dizer isso. A literatura não aborda esse tipo de tempo, até porque é muito particular para cada paciente, mas a ideia é que o alto fluxo no início de admissão ele não vai fazer com que a pessoa pare de respirar, tá? Então vocês não precisam gerar aquele medo infundado ali, agoniado logo no início, não. Botou, não tem problema, no momento oportuno eu desmamo, vamos dizer assim, eu uso a Aventura em alto fluxo, e eu aceito que esse paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica consiga permanecer com níveis de oxigenação um pouco mais baixos do que o que habitualmente se vê. Então ele pode saturar bem ali com 88% e ser excelente para esse paciente, tá? Bom, nosso primeiro caso seria a pneumonia bacteriana. Ah, tá, mas pode ser uma pneumonia aspirativa, tranquilo. Mas não vamos brigar por isso, tá? O cateter nasal poderia ser utilizado de uma maneira eficiente. Já no nosso paciente com exacerbação de DPOC, a máscara de Venturi. Existe um outro cateter nasal de alto fluxo que, infelizmente, a gente não vê ainda nas emergências, que é o cateter nasal de alto fluxo, porque ele ele não está tão disponível, ele vai exigir uma reestruturação, inclusive, dos nossos equipamentos de emergência. Tá? Vou mostrar para vocês o porquê logo logo. Bom, a vantagem dele, primeiro ele mantém um fluxo muito alto, eu consigo vencer a resistência da via aérea e consigo colocar oxigênio a nível de alvéolo. Então ele tem essa vantagem em relação ao cateter nasal de baixo fluxo. Mas ele não só faz isso, como ele tem um equipamentozinho que vai aquecer e modificar e acaba filtrando também o ar. Então ele facilita e muito. Aí você poderia dizer assim, mas tá lá, eu não posso pegar o cateter nasal de baixo fluxo e botar ele ali no máximo 15 litros? Bom, se você botar 15 litros, ele não vai conseguir vencer a resistência da via aérea. Mas vamos botar que você bote o bichinho até para ficar ali no máximo, saindo aquele barulho escapando. Tá. Você pode até conseguir algum grau de alto fluxo. O problema é que você não vai ter um ar aquecido e normalmente você não vai conseguir umidificar. O ar vai vir até frio. Ele vai fazer até ferida na mucosa. Aí costumamos falar que ele vai virar um seca-meleca, né? Vai ficar tudo frio aqui na região, na borda da narina, pode até ferir e ressecar a mucosa do paciente, tá? Uma coisa interessante, ele pode ser utilizado inclusive em associação. Então você pode botar o cateter nasal de alto fluxo com a máscara não renalante ou até com bolsa válvula máscara. Aí você perguntaria, tá lá? Não, espera aí. Você tem duas fontes de oxigênio de maneiras distintas e qual o benefício disso? Bom, quando você bota uma máscara facial não renalante, o oxigênio ele vem em alto fluxo, mas ele tem a sua velocidade reduzida no meio do caminho. Então, por mais que eu otimize a fração expirada de oxigênio com uma alta litragem, às vezes eu não consigo chegar em níveis mais inferiores. Então, tendo esse cateter nasal de alto fluxo associado à máscara, eu potencializo essa oxigenação do paciente. Então, muitos locais têm utilizado, normalmente a gente tem muito uso fora do Brasil, para hipoxemias refratárias e com bons resultados. Mas não só isso, tem outra estratégia que a gente vai discutir mais isso na intubação, quando falar em oxigenação e pré-oxigenação, que é a chamada oxigenação apneica. Oxigenação apneica. Eu vou oferecer oxigênio para o paciente apneia? Exato. Então, posso, por exemplo, fazer essa associação, observe aqui que eu tenho um cateter nasal, esse aqui é o de baixo fluxo, tá? É uma opção tupiniquim, vamos dizer assim, o cateter de baixo fluxo com a máscara facial, e você bota os dois dispositivos conectados em alto fluxo. O que vai acontecer é que durante a paralisia, o paciente entra em apneia, você tira a máscara facial e ele continua com o cateter nasal. Então você vai fazer a sua laringoscopia para intubação e você vai continuar ofertando oxigênio ao paciente. Você consegue otimizar, mesmo que ainda uma pequena parte, a troca gasosa. Mas você poderia perguntar, mas tá lá, o paciente que está em apneia, ele faz troca gasosa? Faz. Então já tem estudo mostrando que existe um volume, uma troca de oxigênio e CO2 que ainda continua mesmo com o paciente em apneia. Isso porque por conta da difusão dos gases, por gradiente de concentração. Eles acabam, essa difusão dos gases continua acontecendo mesmo com o paciente em apneia. O problema é que a gente vai ter uma limitação, que é justamente os nossos aparelhos, como eu falei um pouco antes, né, que normalmente eles vão até 15 litros, eles não vão até 30, 45, 70 litros, né? A literatura descreve aí, normalmente isso, até 30 até 70 litros por minuto. Então a gente não tem nosso fluxômetro adaptado para essa medição. E a outra seria pacientes que são transportados em ambulância, atendidos em serviços móveis,
que vão ter uma limitação do cilindro de oxigênio, o que acaba gastando muito em um curto período de tempo, que limitaria seu uso aí nas ambulâncias, tá? Bom, o outro que normalmente a gente conhece, né, do paciente grave na sala de emergência, máscara facial não renalante, alto fluxo, alta concentração, muita gente acha que ele vai conseguir oferecer até 100% de oxigênio. Eu estava vendo um artigo, um documento, aliás, um compilado, né, de estudos mostrando justamente isso, que com a máscara facial não renalante dotada de suas válvulas inspiratórias e a válvula expiratória tudo bonitinho ali, tirando do saquinho plástico, ó, cheirinho de novo, ela vai nos dar aproximadamente 80% de FO2, tá? Se você utiliza um fluxo de 30 litros por minuto, aí você pode otimizar isso, mas até 15 litros por minuto, que é o que a gente tem, normalmente a gente vai conseguir até 80% de FO2. Isso se o equipamento não foi para o CME, esterilizar, o que não é para fazer, na maioria das vezes você olha assim, ele vai estar assim, descartável escrito na máscara, vai, esteriliza, quando volta, perder as válvulazinhas, e o que acontece? Vai diminuir a eficiência dessa terapia. E obviamente, se o paciente piora com essa máscara, eu tenho que ficar atento porque eu posso precisar evoluir. Normalmente, quando você oferece isso, acreditava-se que não teria nada mais no meio do caminho para ofertar ao paciente. E se não resolvesse com isso, o ideal seria já partir para a intubação orotraqueal, tá? Mas hoje a gente sabe que existem outras estratégias no meio do caminho, como por exemplo, utilizar a cânula nasal de alto fluxo associada, como por exemplo, utilizar o bolsa-válvula máscara, que é o próximo que a gente vai falar, acoplado sem ventilar, ou usar o bolsa-válvula máscara acoplado com ventilação. Sem falar na ventilação não invasiva que eu citei logo no início, que é outra estratégia de resgate também para o paciente que tem hipoxemia refratária, tá? Bom, continuando aqui nos nossos objetivos de aprendizagem, eu tenho um paciente que necessita de suporte ventilatório, então em alguns casos eu vou ter que fazer essa intervenção, certo? O bolsa válvula máscara, né, como eu havia comentado anteriormente, o pessoal normalmente costuma falar sobre AMBU. AMBU é a marca, o bolsa válvula máscara, ele é um dispositivo de ventilação que pode ser utilizado com ou sem reservatório, conectado ou não à fonte de oxigênio suplementar. Mas normalmente a gente usa ele com um reservatóriozinho conectado à fonte de oxigênio suplementar, certo? Eu posso usar ele na parada respiratória, no paciente vivo entubado, no paciente não entubado, sem uma VL avançada, na parada cardíaca, enfim. O cuidado que eu tenho que ter com essas ventilações, que elas não devem ser nem muito aceleradas e com muita força. A ventilação deve durar 1 segundo e permitir o retorno completo dele, certo? O que vai acontecer se eu faço uma ventilação muito acelerada é que ela pode fazer uma hiperinsuflação gástrica, porque essa pressão alta que é feita no bolsa-válvula máscara, ela acaba vencendo a resistência do esfíncter esofágico superior, fazendo a hiperinsuflação gástrica, e essa distensão pode favorecer a regurgitação desse conteúdo gástrico e o paciente aspirar, certo? O cuidado que eu tenho que ter é justamente pensar que a minha ventilação vai ser eficiente quando eu observo a elevação do tórax. Se eu não tenho esse cuidado de ficar monitorando, pode ser que eu perca aí a eficácia do dispositivo. É basicamente essa a forma que eu tenho para monitorar a qualidade das minhas ventilações. Lembrando que uma outra opção é utilizar sem ventilar, porque muita gente acaba não fazendo. Então, por exemplo, quando estivermos lá em pré-oxigenação na intubação, uma estratégia que é altamente recomendada e deveria ser sempre assim é botar o bolsa-válvula máscara 2.6 e 2S, ajuste facial com vedação, da máscara no rosto do paciente, com o travamento no ramo da mandíbula com os dedos, os 3 dedos de baixo aqui, e você não ventilar o paciente. Então, essa é uma forma eficiente de pré-oxigenação, desde que o paciente tenha drive, que ele tenha mecânica ventilatória. Caso contrário, aí eu posso fazer ventilações assistidas. Lembrando que muitas vezes o dispositivo básico começa, apesar de ser bem indicado, ele não começa a fazer o efeito desejado e o paciente continua evoluindo, com piora clínica, e aí eu posso fazer, pode ser necessário fazer uma intervenção avançada, tá? Vamos lá. Uma senhora de 60 anos, hipertensa e uso irregular de medicação, chega na emergência com aquele grau de desconforto respiratório, ou seja, bate o peito, né? Bate o olho no peito dela, vê aquele uso de musculatura acessória, paciente cianótica extremamente agitada, ela normalmente vai assumir uma postura de melhor conforto, normalmente o paciente com edema agudo de pulmão, que é típico dessa apresentação clínica aqui, ela fica sentada e apoiada, né? A gente costuma falar da posição de tripé. O que vai acontecer com essa paciente é que se ela não for adequadamente tratada num tempo ótimo, ela vai ter um acúmulo do CO2 a ponto da agitação vir seguida da sonolência.
essa paciente vai perder essa capacidade de se sustentar, né? E ela vai rebaixando o nível de consciência, não consegue se sustentar, e aí ela vai apresentar uma respiração ruidosa. Nesse cenário aqui, a gente tem uma indicação clássica de intervenção avançada das vias aéreas. O meu papel como emergencista é evitar que ela chegue nesse quadro. E às vezes a melhor estratégia para a intubação é identificar o paciente em risco antes que ele chegue nesse cenário. Lancei mão das medidas clínicas, não está surtindo melhor, às vezes não dá tempo de esperar. Eu tenho que partir para a intubação antes que o paciente chegue nesse quadro. Até porque é muito melhor intubar ele com um certo grau de reserva, um certo grau de estabilidade hemodinâmica do que intubá-lo quando ele estiver lá embaixo, já descido bastante a ladeira, tá? E aí a gente precisa reconhecer, essa foi uma das opções, mas a gente precisa ficar atento e reconhecer outros cenários onde serão necessários o uso de recursos avançados no manejo da via aérea do paciente, tá? Então, vai ser a nossa próxima apresentação, o manejo avançado das vias aéreas, e vai ter essa parte inicial que será a introdução ao tema, depois a gente vai evoluindo conforme o programa, ok? Essa decisão a gente vai discutir na próxima apresentação, ok? Um abraço e até breve.